Olá! Na aula passada, nós tratamos de obter a equação da onda a partir da lei de Faraday e a partir da lei de Ampère. Na verdade, a lei de Ampère-Maxwell, porque está acrescido nessa lei o termo da corrente de deslocamento. Nós conseguimos uma equação de onda, considerando que o nosso campo elétrico fosse na direção x apenas e o campo magnético na direção y, e todo esse campo nesse plano xy fosse idêntico em cada instante de tempo. Houvesse variação desse campo apenas na direção z. Com essas restrições, nós chegamos em duas equações. Nós chegamos numa equação que diz para nós que a derivada parcial em relação a Z2, ou seja, a variações em Z, do campo E na direção X, menos J ômega mi sigma menos ômega ao quadrado mi epsilon e x vai ser igual a zero. E a derivada parcial, a derivada segunda em relação a z quadrado de hy menos j ômega mi sigma menos ômega ao quadrado mi epsilon hy é igual a zero. Então notem que as duas equações são idênticas, e as duas são duas, saindo daqui, isso aqui são equações da onda reduzida, ou equações de Helmholtz. Nós também discutimos que as soluções dessas equações, para esses campos todos, os campos que a gente obtém a partir dessa equação, podem ser expressos em exponenciais complexas, já que nós estamos usando o campo harmônico no tempo, ou seja, a gente está usando apenas uma e única e uma só frequência. E as soluções então são dadas como o campo E vai ser igual a 1 E0 mais E na menos gama Z, mais 1 E0 menos E na gama Z. Vou botar aqui bem claro, mais gama Z. E o campo H, total em qualquer ponto do espaço, solução daquelas equações ali, é o H0 mais E na menos gama Z, mais o H0 menos E na mais gama Z. O que é isso? E0 mais é um fasor, E0 menos, H0 mais e H0 menos. São os fasores em uma posição determinada que a gente chama de eixo Z igual a zero. E ocorre que essa onda, que tem esse fator de propagação, que é o que a gente vai começar a estudar agora, que é, por definição, gama, é a raiz quadrada de J J ômega mi sigma menos ômega ao quadrado mi epsilon. Se a gente definir isso, isso aqui vai aqui para dentro, e as soluções se tornam esta aqui. O que significa essa exponencial complexa? Essa exponencial complexa, na verdade, é uma onda que se propaga na direção positiva do eixo Z. E essa, tanto para o campo elétrico como para o campo magnético.
E essa exponencial complexa aqui é uma onda que se propaga na direção negativa do eixo Z. Então, são duas as soluções. Quando a gente pega um campo e encontra e diz que ele vai acontecer dessa maneira em determinado ponto Z, o que acontece? Nós estamos dizendo que nós temos um fasor E0+, um E na J ômega T aqui, porque o E0+, é exatamente, vamos botar aqui letrinhas pequenas, o E0+, é um módulo de E0+, E na J ômega T, o E0- é um módulo de E0-, E na J ômega T, e assim por diante, ou seja, é um fasor que está oscilando ali naquele ponto, a mesma coisa para o H0+ e o H0-. E quando a gente diz, eu tenho isso que está acontecendo nesse ponto do espaço, a solução nos diz que isso vai fazer assim, vai ter uma onda saindo daqui para cá, uma para o eixo positivo e outra para o negativo. Essas são as duas soluções. As duas soluções são admissíveis. Nem sempre elas existem. A gente pode tratar, eventualmente, de um fenômeno que assumir que apenas uma das soluções está acontecendo. Então, quando a gente tem as duas soluções, isso já pode ser adiantado para vocês, e as duas soluções são colocadas simultâneas, nós podemos ter a presença de uma onda estacionária. Quando a gente tem apenas uma das soluções, ou seja, a gente assume que vem uma onda só, por exemplo, na direção positiva dos Zs, nós temos uma onda viajante. Essa é a diferença de onda estacionária para onda viajante. A gente simplesmente usa as duas soluções, assume que os dois campos estão presentes, e essa soma acontece, ou a gente usa só uma das soluções, assume que só a onda progressiva está presente. Se só a onda progressiva está presente, esta é uma onda viajante. Bom. E agora nós vamos nos fixar um pouquinho nessa coisa do fator de propagação. Vou pegar isso aqui. Ou também conhecido como número de onda. Vamos considerar apenas o campo elétrico. Então vamos botar assim, vamos considerar o campo elétrico. De onda viajante. Nos Zs positivos. O campo E, a solução que nos foi dada, é um E0+ E na menos gama Z. Gama é um fator complexo, então isso pode ser escrito assim, E0+ E na menos alfa mais J beta Z. Ou E0+ E na menos alfa Z vezes E na menos J beta Z. E ainda está subtendido uma coisa que a gente esquece, é que E0+ é, na verdade, uma intensidade E0 E na J ômega T.
Então nós temos essas três exponenciais complexas multiplicando um valor que nos dá a amplitude inicial da nossa onda, tá? Que é no ponto z igual a zero. Amplitude no ponto z igual a zero, variação harmônica no tempo. E esse n menos alfa z o que é? Uma exponencial complexa com valor real descendo a atenuação da onda, conforme z avança. E esse E na menos J beta Z, E na menos J beta Z. Vamos lá. Se gama é um valor complexo, como a gente colocou aqui, gama é um alfa mais J beta. O valor instantâneo do nosso campo em posição E, Z e T, o valor instantâneo do nosso campo é dado por um E0, E na menos alfa Z, cosseno de ômega T menos beta Z. Isso é fácil ser tirado daqui. É só vocês transformarem as exponenciais complexas usando a regra de Euler e vocês chegam nisso aqui. Bom, o que essa equação está nos mostrando? Que eu tenho uma onda cuja amplitude inicial é zero, que pode eventualmente se atenuar conforme essa exponencial avança, que é uma exponencial real, e que tem um termo, usando beta, que sustenta a sua propagação. Conforme o tempo avança, isto aqui, em função de z, diminui. Tá? Então esse valor se mantém uma constante, e essa constante é exatamente a velocidade dessa onda. Tá? Determina para nós a velocidade dessa onda. Tá? No meio sem perdas, gente, a nossa condutividade sigma, tá, é igual a zero. Ou seja, se gama é alfa mais J beta, e o nosso meio não tem perdas, isto aqui é igual a quê? A raiz quadrada de J ômega mi sigma, J ômega mi sigma, menos ômega ao quadrado mi epsilon. Essa foi a nossa definição lá em cima de gama. Ora, o nosso meio tem perdas, a condutividade é zero, porque não tem perdas no nosso meio. Se a condutividade do nosso meio é zero, o que sobra aqui? Sobra só a parte complexa. Tá? Ou seja, isso aqui fica assim, J beta é igual a raiz quadrada de menos ômega ao quadrado. Por isso vai sobrar a parte complexa, mi epsilon. O que nos ajuda bastante, porque isso aqui é a mesma coisa que dizer que J beta é igual a J ômega raiz de mi epsilon. JJ, a gente simplifica e tem que esse fator beta, também chamado de constante de fase da nossa onda, é igual a ômega raiz de mi epsilon. Aquilo que sustenta a propagação da nossa onda depende da frequência dela, em radianos por segundo, da permeabilidade e da permissividade
do meio. Tá? Esse fator aqui, para que a propagação se dê, tem que ser mantido constante. Como assim? Não. É simples. Isso aqui é uma senoide. E se isso aqui for constante, o sujeito fica sempre em cima do mesmo ponto da onda. Não confundo com onda mecânica, né? Mas a coisa é parecida da mesma maneira. Ou seja, isso aqui é um ponto de fase constante. Se é um ponto de fase constante, esse valor, que é a fase disso aqui, é constante. Então, a fase do nosso EZ de t é constante. Se esse valor é constante, então nós podemos dizer que ômega t menos beta z é igual a uma constante. Se ômega t menos beta z é igual a uma constante, a gente pode derivar os dois lados disso aqui em função do tempo. Então, a derivada em relação ao tempo de ômega t menos a derivada em relação ao tempo de beta z é a derivada em relação ao tempo da constante. Ora, a derivada em relação ao tempo da constante é zero. A derivada em relação ao tempo de ômega t é ômega. A derivada em relação ao tempo de beta z é o valor de beta vezes a derivada de z em relação ao tempo. Isso aqui vai ser igual a zero. Ora, mais uma velocidade, u, vai ser igual a derivada de uma variação no espaço, dz, dt. O que resulta dessa equação aqui, que dz dt é exatamente a velocidade angular ômega sobre a nossa constante de fase beta. Tá? Essa velocidade, radianos por segundo aqui em cima, né? E aí nós vamos descobrir qual é a unidade de beta. Essa velocidade é a velocidade de propagação da nossa onda. De um ponto de fase constante. Tá? Ora, mas ômega a gente tem aqui. Ou seja, o valor de beta a gente tem aqui. Se o valor de beta é esse, a velocidade de propagação da nossa onda é igual a ômega sobre ômega raiz de mi epsilon. Simplifica o ômega, nós temos que a velocidade de propagação da onda é 1 sobre raiz de mi epsilon. O que significa que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética depende apenas e tão somente do meio em que ela se propaga. A velocidade de propagação da onda não depende da frequência dela. Certo? Então, nossa onda se propaga de acordo com o meio. Eventualmente, eu posso ter um meio cuja velocidade de propagação, ou seja, cuja permissividade varia com a frequência. Muito cuidado com isso, porque vocês vão falar tanto de permissividade, tanto de constante de elétrica, vão confundir as duas coisas e vão achar que o valor da permissividade em sinais contínuos é o mesmo valor da permissividade em altas frequências, e na maior parte dos materiais não é. Tá? Sempre tem uma variação, ou para o lado de uma atenuação, ou até para alguns comportamentos muito estranhos, dependendo do tipo do material, se ele for um dielétrico polar. Então, como não é a mesma em função da frequência, cuidado. Vocês podem ter ondas se propagando em velocidades diferentes num determinado material, mas não porque a velocidade de propagação é
tem alguma coisa a ver com a frequência, mas sim porque o material modifica o seu comportamento em relação à onda eletromagnética de acordo com a frequência que a gente tem. Certo? O bom disso aqui, o interessante disso aqui, o curioso disso aqui, é quando a gente pega o valor da permissividade dielétrica e a permeabilidade magnética no vácuo. Quando a gente pegar o valor da permissividade dielétrica e da permeabilidade magnética no vácuo, valores esses que são obtidos com experimentos em DC ou baixa frequência, ou seja, não são obtidos com experimentos em ondas eletromagnéticas de alta frequência. Tipo, um capacitor, vai lá, você calcula pela placa e consegue a permissividade, um indutor você calcula e consegue a permeabilidade do ar. Quando esses experimentos são feitos, esse valor aqui, onde μ é 4π vezes 10 na menos 7 Henry por metro, exato, e ε0 é 8,854 vezes 10 na menos 12 fará por metro, quando isso é calculado, dá exatamente a velocidade da luz. E isso é uma das grandes descobertas de James Clerk Maxwell. Ele vai lá e mostra para nós que a luz, cuja velocidade já tinha sido medida na época com alguma precisão, tem exatamente esta razão. E ele mesmo diz no seu tratado de eletricidade e eletromagnetismo que isso não pode ser uma coincidência. E isso não é uma coincidência, porque a luz, para nós, se comporta exatamente como uma onda eletromagnética. Para todos os efeitos, para todos os trabalhos que a gente tem na nossa área, ela se comporta como uma onda eletromagnética. Se vocês começarem sim a trabalhar em fotônica, vocês começarem a trabalhar em coisas um pouquinho mais problemáticas, esse modelo já não vale. Tá? Mas nas coisas do dia a dia, nas coisas de toda a engenharia, a luz é uma onda eletromagnética, e uma onda eletromagnética no vácuo ou no ar se propaga na velocidade da luz. E isso é extremamente importante, porque o ar é muito próximo do vácuo e a velocidade de propagação é um pouquinho menor no ar, mas é muito pouco. O que significa que meios heterogêneos que envolvem o ar vão ter velocidades de propagação controladas, não só pelo material que está se propagando, eventualmente um fio de cobre, mas também vão ter velocidades de propagação determinadas pelo ar ao redor desse material. Lembrem que quando vocês desligam um disjuntor de uma lâmpada, essa lâmpada acende ou apaga, mas não porque os elétrons saíram andando pelo fio, mas sim porque o sinal de vocês se propagou com velocidade muito próxima da luz, né, do interruptor até a lâmpada. Tá? Esta é a aula de hoje, e ela mostra para nós como se dá a propagação das ondas eletromagnéticas. Na próxima aula, a gente vai analisar alguma coisa a respeito de dielétricos e condutores e como eles se diferenciam baseados nós estaremos em cima desse bendito fator de propagação. Tá? Muito obrigado e até a próxima.